Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023 e esta é a edição número 92 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje temos uma edição com reposição de um Futebol de Verdade Flash, que é o Futebol de Verdade Flash desse espetacular Futebol Clube Porto 5, Shakhtar Donetsk 3 de ontem à noite. Os subscritores premium do meu Substack receberam logo ontem à noite esta edição do Futebol de Verdade Flash com o meu comentário de 15 minutos à partida que marcou e em que o Futebol Clube Porto carimbou a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Quem não é subscritor premium, muito bem, pode ver na mesma. Tem é que esperar mais um bocadinho, pode ver daqui a bocado no final da edição de hoje do Futebol de Verdade. E o que é que vamos ter na edição de hoje do Futebol de Verdade? Muito bem, duas coisas. Primeiro, este ligeiro introito que eu faço aqui sempre, que hoje tem um atrativo suplementar, que é a atualização da classificação da Fantasy League do Futebol de Verdade relativa à Liga dos Campeões. Não me correu nada bem esta semana. Baixei um lugar, baixei para 52º entre todos aqueles que estão a participar na nossa Fantasy League da Liga dos Campeões. Ainda estou bem acima de meio da tabela, mas ainda há muito campeonato para andar e, portanto, daqui até a final, vamos a ver o que é que acontece. Vou revelar aqui, como faço sempre à quinta-feira, a seguir às jornadas de Liga dos Campeões, quem são os melhores, aqueles que estão mais bem classificados na Fantasy League da Liga dos Campeões do Futebol de Verdade. Muito bem, é já a seguir. Além disso, teremos também, como temos sempre todos os dias, a edição diária do Q&A. O Q&A é aquele espaço do Futebol de Verdade em que eu respondo às vossas perguntas. E hoje selecionei, como seleciono sempre, uma pergunta daqui mesmo, da caixa de comentários do programa de ontem, da emissão de ontem do Futebol de Verdade, e uma outra do meu servidor de Discord, ao qual acedem, desde que o queiram, como é evidente, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Aliás, no servidor do Discord foi onde nasceu precisamente a ideia de fazermos a Fantasy League da Liga dos Campeões e vamos tendo lá conversas acerca de muita coisa, da atualidade dos clubes, da atualidade da seleção, do futebol dos escalões secundários, do futebol internacional, até teatro e cinema lá temos, vejam só, e temos também uma chatroom para deixarem perguntas, para eu responder aqui no Futebol de Verdade, e uma outra para irmos gozando uns com os outros a propósito das tropelias que vamos fazer na Fantasy League. Vejam só que eu esta semana consegui essa proeza de, entre terça e quarta-feira, perdi pontos. Em vez de os ganhar, perdi-os, porque não correu bem a substituição de capitão, como o Harry Kane, achei que ele não tinha feito um jogo por aí além. Como o Erling Haaland estava lesionado, optei por substituir o Erling Haaland pelo Mbappé e fiz do Mbappé capitão, porque era um jogo muito importante o de ontem para o Paris Saint-Germain, só que o Mbappé acabou por não justificar essa escolha na minha equipa. Muito bem, vamos então, sem mais demoras, olhar para a classificação atualizada da Fantasy League do Futebol de Verdade relativa à Liga dos Campeões. Ela já está aí à vossa frente e antes que perguntem, se quiserem, se já tiverem equipas feitas, se estiverem a participar noutras ligas, no site ou na app da UEFA, podem inscrever-se também na Fantasy League da Liga dos Campeões utilizando o código de acesso que está aí à vossa frente. É esse mesmo. 30G7AN8X08. Repito, 30G7AN8X08. Não custa nada. É só pegarem nas vossas equipas, nos vossos pontos, e então se tiverem mais do que 460, que são os pontos que tem o atual líder, que é o Rubem de Carvalho, e o Rubem de Carvalho era, já falecido, uma personalidade que eu gostava muito de ouvir, por exemplo, nesse programa da Antena 1, que era os Radicais Livres, do tempo em que ainda lá estava o Rubem de Carvalho e o Jaime Nogueira Pinto com a apresentação e a moderação do Rui Pego. Fica aqui a nota, porque é um podcast, eles estão disponíveis, os podcasts, aquilo vale a pena ouvir tudo, até as edições de há 4 ou 5 anos. Portanto, Rubem de Carvalho tem o mesmo nome, está à frente da Fantasy League, da Liga dos Campeões, se calhar nem conhecia este seu homónimo, fica a conhecer,
O Rubem de Carvalho, com a equipa Fustigadores, tem 460 pontos e alargou a vantagem para o segundo classificado esta semana, sendo que, neste momento, em segundo lugar, ex-aequo estão o Captain Subs e o Averell 85, com as equipas Mean Machine e Sport Averell. Ambos têm 440 pontos, estão já a 20 de distância do Ruben. Em quarto lugar, o Hugo Barrias, com a equipa Class on Grass, tem 435 pontos. E o quinto ex-aequo, ou os quintos ex-aequo, devemos dizer assim, são o Guilherme, o Mirinho e o Topsville 07, com as equipas Bochum in Champions League, Mirinos Futebol Clube e Trator. Têm todos 431 pontos. Depois, já aqui na segunda tabela, em oitavo lugar, o Nuno Alves, com a equipa Boémios 04, 430 pontos. Nono lugar, o Edi, com a equipa Mai Benfica, 425 pontos. Décimo lugar, ex-aequo, o Nuno e o Afonso, com as equipas Bora Bio Futebol Clube e Vamos que Vamos. Ambos têm 424 pontos. E décimo segundo lugar, Daniel, com a equipa Os Batuteiros, 423 pontos. 13º, Pedrinho, com a equipa FC TD5, 422 pontos. E 14º, ainda coube aqui hoje, o Pedros 16, com a equipa FC LL, tem 419 pontos. Portanto, já sabem, ainda há muito campeonato, há muita Liga dos Campeões para continuarmos e ainda nada está a ganho para quem está ali nos primeiros lugares da classificação, tal como nada está perdido para quem ainda lá não está. Eu já vos disse, estou em 52º lugar, orgulhosamente acima do meio da tabela, portanto, e ainda vou recuperar posições daqui até ao final. Isso é uma coisa que vos deixo desde já garantida. Bom, se quiserem participar na nossa Fantasy, já sabem como é que é, o código de acesso ficou lá atrás. Se quiserem participar nas sessões em que nós semanalmente gozamos com aqueles que fizeram piores pontuações no meu servidor de Discord, então aí têm que entrar no servidor de Discord. E para entrar no servidor de Discord, o que é que precisam de fazer? Precisam de ser subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição e depois é só aproveitarem o botão de inscrição que aparece em todos os textos que são exclusivos para subscritores premium do Substack e entrarem lá no servidor. Eu vou certificar-vos assim que fizer corresponder o endereço de e-mail à pessoa e, a partir daí, têm livre acesso a todas as chatrooms, inclusive aquela que serve para deixar perguntas para serem respondidas aqui no Q&A do Futebol de Verdade, que é o que vejo aí a seguir. Vamos a isso, então. Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, antes da reposição do Futebol de Verdade Flash com os meus comentários, com 15 minutos de comentário meu ao Futebol Clube Porto Shakhtar Donetsk de ontem à noite, vamos então ainda passar pelo Q&A com a resposta da minha parte às duas perguntas que selecionei entre as que me deixaram ontem, quer tenha sido aqui na caixa de comentários do programa de ontem, e desde já vos desafio a deixarem perguntas para que elas possam vir a ser respondidas amanhã, quer tenha sido então na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. A primeira pergunta já está aí à vossa frente e é a pergunta que selecionei entre as que foram deixadas ontem no programa de ontem, aqui mesmo no meu canal de YouTube. E a pergunta foi colocada pelo Henrique del Castillo, que perguntou o seguinte: olá, António. Pensando no aumento de receitas, parece-me que há um potencial grande de expansão para os clubes portugueses nos diversos países de língua portuguesa. Existem já e poderia haver muitos mais adeptos, aumentando assim as receitas no presente e no futuro. O que acha da possibilidade de, por exemplo, trocar a Taça da Liga, competição muitas vezes questionada, por uma competição que envolva os clubes campeões destes países? Uma espécie de taça lusófona. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Gostei da ideia. Acho que a ideia é boa. Não sei se terá os méritos que o Henrique imagina para ela. E esta é uma questão que se coloca sempre muito. E, enfim, estamos aqui a falar de escala, basicamente, não é? Porque é disso que se trata. A questão é que Portugal é um país demasiado pequeno para ter escala para competir com os grandes números dos grandes campeonatos.
E, portanto, os nossos clubes, para encontrarem escala, têm que ir procurar essa escala aos países de língua oficial portuguesa. Têm que ir procurar essa escala a Cabo Verde, à Guiné-Bissau, à Angola, a Moçambique, e eventualmente até a Timor. Portanto, estamos aqui a falar de ir buscar adeptos e, portanto, quem fala de adeptos fala de consumidores, fala de gente que pode vir a proporcionar receita, é disso que estamos a falar, aos clubes portugueses. E eu, muito francamente, gosto da ideia, porque acho que a lusofonia é um conceito que nos interessa. Mas e estava a dizer que esta é uma questão que se coloca muito também, por exemplo, no jornalismo. Porque muitas vezes eu ouço dizer, epá, mas porquê é que tu só trabalhas para o mercado português? Tens o mercado do Brasil, que é gigantesco. E eu passo a vir aqui a dizer que até mesmo o futebol de verdade, aqui no YouTube, isto se fosse feito no Brasil, com qualquer youtuber brasileiro, e eu não sou, volto a dizer, não sou youtuber, sou jornalista, tenho um programa no meu canal de YouTube, que é completamente diferente. Mas qualquer youtuber brasileiro tem números que atingem uma escala absolutamente impensável para o mercado português. Portanto, porque é que os jornalistas portugueses já não fazem conteúdos para o mercado brasileiro? Porque é que não pensam também nos consumidores brasileiros? Porque é que não pensam nos consumidores da lusofonia africana, que ainda por cima têm uma vantagem relativamente aos brasileiros, é que gostam genuinamente dos clubes portugueses. Há muita gente em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, que é do Benfica, do Flóculo Porto, do Sporting. No Brasil já não haverá tanta. Enfim, os brasileiros, julgo eu, estão-se um bocadinho nas tintas para os clubes portugueses. E, eventualmente, aquilo que poderia haver de entrada de portugueses no mercado brasileiro tinha muito mais que ver com coisas relativas aos treinadores portugueses que por lá andam. E aí sim eles já começam a ser um bocado mais sensíveis. E a questão que eu coloco aqui sempre é sempre a mesma. Estamos a falar de quê? Se estamos a falar de expandir o lote de adeptos, eu creio que eles já são, não é? Portanto, estamos a falar de ter o campeão português a jogar com o campeão de Angola, com o campeão de Cabo Verde, com o campeão de Moçambique. Volto a dizer, gosto da ideia dessa competição, mas não acho que seja uma fonte para conseguir mais adeptos para os nossos clubes nesses países, porque esses adeptos já existem. Os adeptos de futebol desses países já são, muitas vezes, gostam tanto do seu clube em Portugal como do seu clube no seu próprio país. Ou estamos a falar de uma questão de alargamento de mercado em termos de receita. E aí eu tenho muitas dúvidas, porque tal como no jornalismo, a proporção entre, por exemplo, seguidores de Facebook que eu tenho na minha página, seguidores no Twitter que eu tenho na minha página, seguidores no Instagram que eu tenho na minha página e subscritores, ou seja, pessoas que depois acabam por se dar ao trabalho, quer fazer a subscrição, quer ela seja gratuita, quer seja a subscrição premium, a tal que custa 5 € por mês, a proporção é muito inferior àquilo que é a proporção de subscritores eventuais no território português. Que eu saiba, os subscritores que eu tenho na lusofonia africana são, e eu conheço-os praticamente a todos, precisamente graças ao servidor do Discord, são portugueses que estão lá a trabalhar. Não há muito, ou seja, é gente que tem uma ligação muito mais forte aos nossos clubes. Podemos pensar aqui a mais longo prazo, e é por isso que eu digo que gosto da ideia, porque gosto, genuinamente. Enfim, podemos pensar a mais longo prazo e pensar num alargamento do interesse pelos nossos clubes, mas se calhar isso é uma coisa que vai levar 2, 3 gerações e, sobretudo, vai levar 2, 3 gerações até haver um ambiente económico mais saudável nesses países, onde o investimento começa a ser canalizável também para aspectos que são, vamos considerá-los supérfluos, porque são, quer dizer... gastar dinheiro numa camisola oficial de um clube, gastar dinheiro em merchandising de um clube, gastar dinheiro numa subscrição de jornalismo, são aspectos supérfluos para quem tem que fazer o dinheiro chegar até ao final do mês todos os meses. E se calhar isso neste momento ainda não é um aspecto garantido. Portanto, volto a dizer, Henrique, gosto da ideia, acho que ela tem méritos, acho que é um caminho que deve e pode ser explorado. Não creio que seja uma via de saída, uma via para conseguir expandir assim tanto o mercado nos tempos mais próximos para os clubes portugueses. Bom, muito obrigado pela pergunta de qualquer modo, Henrique, até porque, enfim, é uma ideia que vai ficar aqui.
durante, e se calhar vou voltar a ela em breve e depois o mérito será seu. Já sabem, deixem perguntas aqui mesmo na caixa de comentários do Futebol de Verdade. Isso é importante não só porque o algoritmo do YouTube, a partir do momento em que houver mais comentários, começa a mostrar o programa a mais gente. E depois, devo agora dizer-vos também, porque eu partilho essas coisas todas convosco. Depois de, quando o programa passou a ser gravado, e eu acho que o programa, quando passou a ser gravado, passou a ser melhor, porque eu consigo levar os meus raciocínios até ao fim sem interrupções, e as visualizações aumentaram, portanto é sinal que vocês também achavam que o programa estava a ser melhor, mas ultimamente tem vindo a cair bastante. Portanto, estamos com uma quebra volumosa de visualizações no YouTube. Eu acho que pode ter que ver com o facto de eu nunca conseguir ter o programa pronto ao 12h30, porque não consigo, é impossível com o processo de gravação, de edição, de renderização, de upload, de aprovação, nunca está pronto ao 12h30. E é por isso mesmo que eu vos vou dizer que o Futebol de Verdade, a partir de janeiro, vai ter um novo horário. Para quem vê gravado é um bocadinho indiferente, mas eu darei detalhes sobre isso naquela semana entre o Natal e o Ano Novo. Para já, aquilo que têm que ficar a saber é isto. O Futebol de Verdade vai passar a ter um novo horário a partir de janeiro, mas tenho vindo a notar uma quebra acentuada de visualizações, por isso mesmo quero voltar a habituar-vos a um horário que é sempre seguro, que é sempre certo, e ao 12h30 isso não é de todo possível. Portanto, aquilo que vos peço para já é isso mesmo, é que comentem, deixem perguntas, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para serem avisados, e para se inscreverem no canal basta seguirem este link que aqui está e já podem então, depois de ativar as notificações, ser avisados pelo YouTube sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. E posto isto, passamos à segunda pergunta, que é a pergunta que selecionei entre as que estavam hoje na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual, já sabem, acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A de hoje foi colocada pelo Bruno Silva, e já estão aí a vê-la, e o Bruno diz o seguinte: é incontornável deixar de pensar na nova e futura competição do Mundial de Clubes. Foram utilizados no dia de ontem alguns memes bem dispostos, eu nunca sei se diz memes ou, enfim, acho que é memes que se diz, bem dispostos por essa internet fora, com a ajuda prestada pelo Futebol Clube do Porto ao Benfica. Com o resultado dos Dragões, e ao que tudo indica, ainda não sendo oficial, Porto e Benfica estão já qualificados para a primeira edição dessa nova era do Mundial de Clubes, que se realizará no verão de 2025 nos Estados Unidos da América. Qual a sua opinião sobre esta nova competição, que trará um tesouro cheio de milhões? O vencedor arrecadará 100 milhões de euros e, por mera participação, 50 milhões. Apetecível, não? Abraço e bom trabalho. Muito obrigado, Bruno. Excelente pergunta, até porque me permite esclarecer aqui uma série de coisas relativamente ao novo Mundial de Clubes. Primeira questão que me coloca: qual a minha opinião relativamente à prova? Acho muito bem. Acho que o Mundial... Aliás, não sei se vocês sabem, mas já está a decorrer o Mundial de Clubes. Já houve um jogo. Foi na terça-feira. O Al Ittihad, a antiga equipa do Nuno Espírito Santo, que agora é dirigida pelo Marcelo Gallardo, mas onde ainda está o Jota, e o Jota jogou, saiu do banco na terça-feira, ganhou por 3-0 ao Auckland City, o campeão da Oceania, naquilo que é uma espécie de eliminatória preliminar, porque este campeonato do mundo de clubes que temos neste momento junta o campeão da Ásia, o campeão da CONCACAF, portanto América do Norte e Central, o vencedor da Copa Libertadores, o vencedor da Champions League, da Liga dos Campeões Europeia, o vencedor da Liga dos Campeões Africana, já vamos em 5, o vencedor da Liga dos Campeões da Oceania e o campeão do país organizador. Esta foi a condição na qual entrou o Al Ittihad como campeão da Arábia Saudita. Começou na terça-feira, o Al Ittihad ganhou por 3-0 ao Auckland City, passou então para a próxima eliminatória, em que vai defrontar o Al Ahly, do Egito, campeão da África, enquanto na outra partida de acesso às meias-finais, o León, campeão da CONCACAF, o León do México, vai jogar com o Urawa Red Diamonds, campeão da Ásia, equipa do Japão. Depois, o vencedor do Al Ahly, isto vai ser amanhã, estes dois jogos vão ser amanhã, o vencedor do Al Ahly com o Al Ittihad vai jogar com o Fluminense, pelo acesso à final, no dia 18, e o vencedor do León, o Urawa Red Diamonds, vai jogar com o Manchester City no dia 19, também pelo acesso à final, e a final será no dia 22 de dezembro. Portanto, é isto que temos neste momento. Mundial de Clubes, ninguém sabe muito bem quando é que começa, quando é que acaba, quem é que está, enfim, é uma prova que não gera assim tanto interesse, e é uma ocasião desperdiçada para gerar, de facto, interesse em torno do futebol.
Acho muito bem que se jogue o Mundial de Clubes nos moldes em que ele vai ser jogado. 32 equipas. Vai ser jogado no verão de 2025 nos Estados Unidos. Acho muito bem também que agora se começa aqui a equacionar um bocadinho aquilo que é o calendário, porque se vamos meter mais jogos para os jogadores nos anos em que não há fases finais de seleções, isto é, se os jogadores têm Campeonato da Europa em 2024, Mundial de Clubes em 2025, Campeonato do Mundo em 2026, Mundial de Clubes em 2027, Campeonato da Europa, enfim, nunca vão ser todos os verões uma confusão em que não há tempo para férias, em que os jogadores depois acabam de vir dessas fases finais e muitos deles têm que estar nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões da época seguinte, portanto, ou da Liga Europa, ou enfim, seja do que for, e portanto acaba por haver aqui uma sobrecarga que não é de todo bem-vinda. Portanto, sou a favor da competição, ponto 1. Ponto 2, tenho noção de que é preciso haver aqui uma redução da carga competitiva dos calendários internacionais. Agora, não necessariamente acabando com esta competição, se calhar reequacionando tudo de uma forma diferente. Agora, para virar a conversa para aquilo que pergunta, tem a ver com o Mundial de 2025, aproveito a ocasião para explicar aqui um par de coisas. Bom, vamos ter 32 equipas nesse Mundial de Clubes de 2025, que vai ser jogado nos Estados Unidos. O maior contingente é o contingente europeu, com 12 clubes apurados. Depois, há 6 equipas da América do Sul. Há 4 equipas da América do Norte e Central, há 4 equipas da Ásia, há 4 equipas da África, há uma equipa da Oceania e há uma equipa do país organizador, neste caso, os Estados Unidos da América. Como é que são apuradas estas equipas? Vamos cingir-nos aqui à Europa. Não há ainda uma definição oficial. Aquilo que a UEFA disse relativamente ao apuramento das suas 12 equipas, é uma coisa que é evidente, é que vão estar lá presentes os 4 vencedores da Liga dos Campeões de 2021, que foi o Chelsea, 2022, que foi o Real Madrid, 2023, que foi o Manchester City, e 2024, que vamos a ver quem é que vai ser. E se em 2024 a Liga dos Campeões for ganha ou pelo Real Madrid ou pelo Manchester City, que o Chelsea não pode porque não está. Muito bem, o que é que acontece? Liberta-se mais uma vaga para o contingente geral. Não vai o finalista vencido, não. Liberta-se mais uma vaga para o contingente geral. Isto é o que é oficial. Portanto, agora, vamos ter, e vamos supor que nem o Real Madrid nem o Manchester City ganham a Liga dos Campeões deste ano. Se ganharem, teremos 9 vagas para o contingente geral. Se ganhar um outro clube qualquer, teremos 8 vagas para o contingente geral. E como é que é feito o apuramento deste contingente geral? A única coisa que a UEFA já disse, oficialmente, é que vai ser feito com base em critérios desportivos nestes 4 anos. Aquilo que parece mais provável, embora não seja ainda oficial, é que sejam apurados os 8 clubes com melhor ranking nestes 4 anos. E quem são os 8 clubes com melhor ranking? Com uma nuance. É que nenhum país pode ter mais do que 2 clubes participantes. Aliás, há uma exceção, que é haver um país que tenha 3 equipas a ganhar a Liga dos Campeões. Portanto, vamos imaginar que este ano a Liga dos Campeões é ganha pelo Arsenal. É a única maneira de Inglaterra ter 3 equipas participantes, porque vai ter o Manchester City, o Chelsea e o Arsenal. Se o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões, liberta-se mais uma vaga para o contingente geral. E não pode ser ocupada por um clube inglês. Por muito que isso custe, por exemplo, ao Liverpool, que é neste momento o 4º clube do ranking há 4 anos, mas não vai estar na próxima, no Mundial de Clubes, até porque não está na Liga dos Campeões. E, portanto, não pode ganhá-la. Portanto, vai estar fora. Admitindo que quem vai estar, ou que o critério vai ser o da escolha dos 8 clubes ou 9 eventualmente, vamos a ver, como se o Manchester City ganhar esta edição da Liga dos Campeões, ou se o Real Madrid ganhar esta edição da Liga dos Campeões, e admitindo que a escolha vai ser feita pelo ranking da UEFA há 4 anos, quem são os clubes que lá estão? E eu acho que vai ser isso que vai acontecer, embora não seja ainda oficial. Vamos olhar para o ranking. Neste momento, e atenção, ainda falta contabilizar
os resultados da segunda metade da temporada de 2023-2024. Primeiro lugar, Manchester City, mas já estava qualificado. Segundo lugar, Real Madrid, mas já estava qualificado. Terceiro lugar, Bayern Munique. Aí vai uma equipa para o Mundial de Clubes. Quarto lugar, Liverpool. Não pode ir. Porquê? Porque já há 2 ingleses, Manchester City e Chelsea. Quinto lugar, Chelsea. Já estava qualificado. Sexto lugar, Roma. E vai segunda equipa para a fase final do Mundial de Clubes. Sétimo lugar, Paris Saint-Germain. Terceira equipa para a fase final do Mundial de Clubes. Oitavo lugar, Villarreal. E atenção, o Villarreal pode ir à fase final do Mundial de Clubes. Também pode não ir. Como é que pode não ir? Bom, basta que o Atlético de Madrid ou o Barcelona ganhem a Liga dos Campeões deste ano. Se ganharem, o Villarreal salta fora. Mas, portanto, vamos supor que, para já, o Villarreal está. Quarta equipa para a fase final. Nono lugar, Inter de Milão. Apurado também como segunda equipa italiana. E fecha o contingente italiano. Décimo lugar, Manchester United. Não pode ir, já há 2 ingleses. Décimo primeiro, Leipzig. E vai a segunda equipa alemã para a competição. Fecha também a prova ao contingente alemão. E neste momento já vamos, atenção, com 6 equipas apuradas por ranking. São elas Bayern e Leipzig da Alemanha, Roma e Inter de Itália, Paris Saint-Germain de França e Villarreal de Espanha. Faltam mais 2. O 12º do ranking é o Flóculo Porto. E entra então como 7ª equipa do contingente geral. O 13º do ranking é o Borussia Dortmund. Não pode ir, já temos 2 alemães. A única hipótese que o Borussia Dortmund tem é de ainda conseguir ultrapassar, eventualmente, o Leipzig, mas isso não influi em nada com a classificação das equipas portuguesas. É lá entre eles. Ou vai um, ou vai o outro. Não se libertam vagas, nem se ocupam vagas. 14º, Benfica e Atlético de Madrid. Estão, neste momento, ex aequo. O que quer dizer que o contingente geral, em princípio, fechará com o Benfica, que é a segunda equipa do contingente português. Se o Atlético de Madrid, que não pode ir, porque é que o Atlético de Madrid não pode ir? Porque à frente do Atlético de Madrid já estão o Real Madrid, que foi campeão, e portanto campeão europeu de 22, e portanto já está apurado, e o Villarreal. E a distância do Atlético para o Villarreal ainda é relativamente grande. Mas vamos a ver, depende também muito daquilo que fizer o Atlético de Madrid nesta Liga dos Campeões, mas de qualquer maneira também não interfere com a posição do Benfica, porque se o Atlético de Madrid ultrapassar o Villarreal, vai o Atlético, não vai o Villarreal, vão 2 equipas de Espanha, ponto final. Está então o Benfica apurado? Ainda não. O que, enfim, em princípio sim, mas definitivamente não. E porquê? Ora bem, quem é que vem a seguir? Porque há o risco do Benfica perder esta posição daqui até ao final da época. Até por isso foi importante o Benfica ter-se conseguido apurar para para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Porque quem vem a seguir são Barcelona, não pode ir, Espanha, já tem 2. Napoli, não pode ir, Itália, já tem 2. West Ham, não pode ir, Inglaterra, já tem 2. Arsenal, não pode ir, Inglaterra, já tem 2. Leverkusen, não pode ir, Alemanha, já tem 2. Sevilha, não pode ir, Espanha, já tem 2. Juventus, não pode ir. Itália já tem 2. Milan, não pode ir. Itália já tem 2. E Feyenoord. Ora, a única ameaça, ou a maior ameaça neste momento à posição do Benfica, é o Feyenoord. O Feyenoord está neste momento a 9 pontos de ranking do Benfica. Fez 8 pontos de ranking esta época e está qualificado passou da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Pode, eventualmente, vir a somar estes 9 pontos que lhe faltam. Imaginemos que o Benfica perde os 2 jogos do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. E que o Feyenoord... Quantos pontos fez o Feyenoord? Na época passada fez 17. Portanto, fazendo uma época semelhante, ainda há 2 épocas, fez 24. Se o Feyenoord fizer uma época europeia extraordinária, como fez as 2 últimas, em que esteve em finais, num ano da Liga Conferência, no outro ano da Liga Europa, e se o Benfica não conseguir fazer uma boa segunda fase de época nas competições europeias, é possível que o Feyenoord ainda possa ultrapassar o Benfica na classificação a 4 anos. Não é provável, mas é possível. Portanto,
há duas questões aqui, ainda neste momento, entre a confirmação da presença de duas equipas portuguesas na fase final do Mundial de Clubes de 2025 e a realidade. Uma delas é a oficialização dos critérios. Não são oficiais ainda. A outra é esperarmos pelo final da época para percebermos, primeiro, se o Benfica consegue somar mais pontos daqui até ao final da época, era importante que o fizesse, e segundo, se o Feyenoord não faz uma época tão forte como foram as duas últimas. Porque se fizer, é possível que ainda venha a conseguir ultrapassar o Benfica nesta classificação. Bom, espero que tenham ficado esclarecidos relativamente a esta questão, relativamente à atribuição das vagas na fase final do Mundial de Clubes de 2025. É muito dinheiro, é muito importante. Enfim, eu percebo a lógica da ideia de, foi graças ao Porto que o Benfica lá chegou e tal. Enfim, não foi graças, foi também graças aos pontos, ou foi sobretudo graças aos pontos que o Benfica fez. Até aqui o Benfica está neste momento 2 lugares atrás do Porto no ranking. Portanto, se não estivesse tão bem, também não estaria a festejar com certeza esta posição. Mas vamos esperar pelo final da época para perceber então o que é que vai acontecer neste Campeonato do Mundo de Clubes, que vai ser com certeza uma fonte de interesse futebolístico para o verão de 2025. Não é o próximo, é só o outro depois a seguir, e é muito dinheiro, e isso é que é também muito importante para os clubes portugueses. Muito bem, antes de me ir embora, ou de vos deixar com a reposição do Futebol de Verdade Flash do Futebol Clube do Porto, Shakhtar Donetsk, de ontem à noite, deixem-me dizer-vos que hoje de manhã saiu, como sai sempre, o último passo no meu Substack, em tadeia.substack.com. Hoje escrevi sobre as razões que levam a que o Futebol Clube do Porto seja uma equipa até às vezes mais fiável no contexto de Liga dos Campeões do que no contexto de Liga Portuguesa. Passei também por uma espécie de eurobarómetro com os países que conseguiram colocar equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, pela dúvida que pode haver neste momento na cabeça de Ruben Amorim entre a preparação do jogo com o Porto na segunda-feira e a preparação do jogo com o Sturm Graz de mais logo, e atenção que mais logo vai haver Futebol de Verdade Flash relativamente a esse Sporting Sturm Graz, e ainda pela votação no Parlamento Europeu a favor da manutenção das regras de geoblocking nos direitos de TV para o futebol, que vos impedem, por exemplo, de, indo para fora do país, continuar a ver lá fora, no estrangeiro, os serviços de assinatura paga que vocês pagaram para ver aqui em Portugal, seja da Sport TV, seja da Eleven Sports, seja da BTV, seja as apps das operadoras que vos garantem que conseguem ver fora de casa a mesma coisa que veem em casa. Bom, tudo isso está escrito no último passo de hoje. O link fica aqui para quem quiser ler. É para toda a gente. Para subscritores gratuitos, para subscritores premium e até, imaginem, para não subscritores. Desde que sigam o link que eu deixei ali. Fiquem então com o Futebol de Verdade Flash do Futebol Clube do Porto, Shakhtar Donetsk, e amanhã estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade, não só para o Futebol de Verdade normal, como também para a live das sextas-feiras, que regressa amanhã aqui ao meu canal de YouTube. Até lá! Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube do Porto 5, Shakhtar Donetsk 3. De um jogo com 8 golos, quase sempre se diz que as equipas atacaram melhor do que defenderam, mas esse nem foi sempre o caso deste Futebol Clube do Porto Shakhtar, que carimbou a presença dos Dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Parte do segredo da vitória portista esteve na forma eficiente com que a equipa portuguesa montou a primeira zona de pressão defensiva. De recuperações altas, nasceram 2 dos seus 5 golos. Outra parte veio, é verdade, da forma como o Futebol Clube do Porto soube atacar, sobretudo nas bolas paradas ofensivas, responsáveis por mais 2 golos. Ao todo, o jogo teve 8 golos, um total de 29 remates, 20 dos quais protagonizados pelo Futebol Clube do Porto, que mesmo assim duplicou o índice de golos esperados que construiu. Acabou com um XG de 2,53 e marcou 5 vezes. E o mais decisivo não foi nunca uma diferença entre os comportamentos defensivos e os ofensivos, mas sim entre os assumidos atrás e à frente. O Futebol Clube do Porto defendeu bem à frente e mal atrás. O Shakhtar atacou bem à frente e mal atrás, onde nunca foi capaz de cumprir com aquilo que tentava, que era uma saída baixa, para atrair o adversário e depois explorar o espaço que lhe abria nas costas. O início do jogo foi, por isso, marcado por essa tentativa tosca dos ucranianos iludirem a zona de pressão portista, jogando com o guarda-redes, que era geralmente quem procurava ligar com o médio-centro mais recuado em momento de atração.
Só que aquilo que isto gerava era uma série de recuperações de bola, como a que Galeno usou para dar a Eustáquio uma boa ocasião de remate logo aos 7 minutos. Aí, Rakitski, um dos centrais do Shakhtar, desviou para canto. Antes, o guardião Riznuk já tinha salvo um golpe de cabeça de Taremi, mas aos 9 minutos veio mesmo o 1-0. Bola longa de Pep, que fugiu a PP, mas foi captada por Evanilson na linha de fundo e cruzamento para finalização fácil de Galeno do outro lado. O Shakhtar cresceu com o jogo, é verdade, e depois de Gosholeshvili obrigar Diogo Costa a uma defesa complicada, aos 27 minutos, à meia hora marcou mesmo por Sican, que recebeu de Zubkov, milimétrico, a evitar o fora de jogo na linha definida por Fábio Cardoso e quase maldoso na forma como fintou Zaidu antes de cruzar. Só que, antes do intervalo, o Flóculo Porto meteu o primeiro trunfo na mesa, as bolas paradas. No seguimento de um livre lateral, a bola foi de Zaidu a PP, que descobriu Galeno à entrada da área para o bis, num remate fortíssimo. A segunda parte parecia trazer alguma acalmia, até ao momento em que os Dragões tornaram efetivo o trunfo que já tinham jogado antes, mas sem sucesso. O tal da pressão na frente. Foi Galeno quem voltou a recuperar uma bola lá na frente, desta vez dando-a a Taremi para o 3-1 numa belíssima finalização. A infeliz carambola de Diogo Costa em Stefano Eustáquio, após cruzamento de Sican, valeu o 3-2, que, ainda com 20 minutos por jogar, mantinha o Shakhtar vivo no jogo e na Liga dos Campeões. Só que, no momento em que os ucranianos arriscaram, metendo um segundo ponta de lança em campo, foi o Flóculo Porto quem marcou. Outra vez de bola parada, desta vez um canto que Galeno desviou ao primeiro poste para a conclusão de Pep na cara do guarda-redes. Com 4-2, a questão estava resolvida, mas ainda se viram mais 2 golos. Conceição marcou o 5-2, em mais uma recuperação de bola na frente, indo ele mesmo até ao fim, e Eguinaldo reduziu para 5-3, com um bom tiro cruzado após passe de Stepanenka. E se o crescimento do Shakhtar nas últimas partidas dava a entender que a equipa laranja podia vir ao Dragão para discutir uma presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o jogo depressa se encarregou de fixar o contrário. Passa o Futebol Clube do Porto, que voltou a mostrar hoje que é melhor equipa. E vamos então à fotografia tática deste Flóculo Porto Shakhtar Donetsk. O Flóculo Porto fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho ao Casa Pia por 3-1 na última jornada da Liga Portuguesa. Trocou o central Zé Pedro por Fábio Cardoso, e tinha de o fazer, porque Zé Pedro não está inscrito na Liga dos Campeões, nem tem já a idade para poder entrar na lista B. Trocou o lateral esquerdo João Mendes por Zaidu, que voltou assim à titularidade, e trocou ainda na frente Ivan Reimer por Galeno. Sendo assim, o Porto apareceu no seu esquema absolutamente habitual, o tal híbrido entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Porquê? Porque o comportamento de PP a partir do lado direito do ataque não é exatamente o mesmo de Galeno no lado esquerdo. Diogo Costa foi o guarda-redes. O quarteto defensivo formou com Jorge Sanchez à direita e Zaidu à esquerda, com Pep e Fábio Cardoso como centrais. A dupla de médios foi Alan Varela e Stefano Eustáquio. PP foi médio direito. Galeno, extremo esquerdo. E Taremi apareceu na frente, perto de Evanilson, os dois como avançados. Ora, no caso do Shakhtar, houve 2 alterações relativamente ao 11, que ganhou por 2-0 ao Veres Rivne, na última jornada da Liga da Ucrânia. Saiu Azarov, com a entrada de Rakitski, e saiu ainda o ponta esquerda Neverton, com a entrada de Stepanenka. E sendo assim, o Shakhtar apareceu também no seu habitual 4-3-3, que defensivamente se transformava em 4-4-2. Riznuk foi o guarda-redes, com Gosholeshvili e o georgiano como lateral direito. Matvienko era o lateral esquerdo, com Bondar e o veterano Rakitski no centro da defesa. Stepanenka era o médio mais defensivo, com Bondarenka e Kruvsev como 2 médios interiores. Depois, Sudakov, era jogava a partir da esquerda do ataque, Zubkov a partir da direita e Sican era o ponta de lança. Acontece que, defensivamente, a coisa variava. Porquê? Porque Sudakov avançava para perto de Sican, a equipa do Shakhtar atacava em 4-3-3, mas defendia em 4-4-2, com Sudakov perto de Sican e depois com o número 8, Kruskiv, a jogar sobre o lado esquerdo do meio-campo, fechando esse corredor à frente do lateral
central, Matvienka. Portanto, 4-3-3 a atacar e 4-4-2 a defender. O primeiro a mexer foi o Shakhtar e fê-lo ao minuto 59, com a troca de Kruskiv por Neverton, que foi jogar exatamente para a mesma posição de médio ala esquerdo, a partir desse momento, libertando mais Sudakov para uma missão mais central. Depois, ao minuto 74, e isto aconteceu logo a seguir ao 3-2, ao segundo golo do Shakhtar, que voltava a meter o Shakhtar no jogo, a equipa ucraniana arriscou e mudou para uma linha de 3 atrás, passou a jogar num 3-5-2 com 2 pontas de lança. O que é que aconteceu? Trocou um dos centrais, Rakitsky, por um ponta de lança, que foi Kelsey. Kelsey foi juntar-se a Sikan, na frente. Perdão. Com uma linha de 3 atrás formada por Gosholeshvili, Bondar e Matvienko. Depois Stepanenka era quem estava mais próximo dos três centrais, com Bondarenko e Sudakov a jogarem mais à frente, Neverton como ala esquerdo, Zubkov como ala direito e os tais dois pontas de lança, Kelsey e Sikan. Sucede que isto aconteceu ao minuto 74 e ao minuto 76 o Flóculo Porto fez o 4-2. Portanto, tornou estas alterações um pouco... Eles nem chegaram praticamente a meter em campo as alterações táticas, até porque o golo sofrido foi num pontapé de canto em que não há, conforme se sabe, respeito por todas estas esquemáticas. Portanto, aí marcou o Porto o 4-2, o jogo ficou mais ou menos resolvido. Sérgio Conceição optou logo a seguir por trocar o Jorge Sanches por João Mário, que regressou de lesão e por isso teve direito a alguns minutos, quem sabe se já para o preparar para o jogo contra o Sporting na segunda-feira, e depois ao minuto 81 voltou a mexer e fez mais 3 trocas. Evanilson saiu para dar espaço a Francisco Conceição, PP saiu para dar espaço a André Franco e Stefano Eustáquio cedeu também a posição a Gruitch. O Flóculo Porto manteve também o sistema, simplesmente Taremi passou a ser ponta de lança, com André Franco atrás e com Francisco Conceição a jogar mais a partir do corredor direito onde estava PP, mas é um jogador naturalmente de características diferentes. Voltou a mexer o Shakhtar ao minuto 85, com as trocas de Bondarenko por Nazarnia e de Zubkov por Eguinaldo. Não mudou, manteve o seu 3-5-2 até a final, ou 3-1-4-2, se quisermos aqui assumir a diferença da posição de Stepanenka face aos outros dois médios centro, e ao minuto 88 Galeno saiu, quem sabe se para a ovação, porque esteve em grande, para dar lugar a Ivan Raima, também sem alterações táticas na equipa do Flóculo Porto. A equipa do Shakhtar Donetsk deu a ideia de estar sempre cheia de belíssimas intenções, mas de não ser propriamente capaz de as cumprir. Nomeadamente aquela ideia de sair a jogar a partir de trás, de atrair a pressão do Flóculo Porto para depois explorar o espaço nas costas. Geralmente essa saída de bola não funcionava bem porque os três de trás e o guarda-redes não me pareceram fortíssimos a jogar com os pés e era isso que lhes era pedido nessa altura. Ora, quem é que se destacou mais na equipa ucraniana? Para mim, o ponta de lança Sikan foi o jogador mais completo. Esteve bem também Zubkov, na forma como foi criando problemas ainda assim ao lateral esquerdo do Flóculo Porto. Zaidu, que não regressou em grande. Mas houve no Flóculo Porto também algumas boas exibições. Taremi parece estar a subir, e isso é importante nesta altura da época, em que o Porto vai ter algumas partidas importantes, sobretudo no plano nacional. Pepe demonstrou mais uma vez que faz toda a diferença na forma como atua a defesa do Flóculo Porto, quer ele conforme ele esteja ou não esteja, mas é inquestionável que o herói do jogo de hoje foi Galeno. Galeno fez os primeiros 2 golos, esteve ainda na origem de mais 2, num deles com uma assistência plena de oportunidade, um toque de cabeça ao primeiro poste no seguimento de um canto, e outro através da pressão, quando recuperou a bola que entregou a Taremi para fazer golo. Já tinha feito a mesma coisa com Stefano Eustáquio na primeira parte, só que aí a bola de Eustáquio acabou por ser desviada por Rakitsky, o defesa do Shakhtar. Portanto, herói do jogo de hoje, Galeno.
O árbitro do jogo foi o romeno Istvan Kovacs e, vou ser honesto, não gostei da arbitragem de Kovacs. Porquê? Porque me pareceu demasiado picuinhas durante grande parte dos momentos do jogo. Acabou por estar a apitar muitas vezes, a marcar muitas faltas, quase que bastava os jogadores caírem para o chão e gritarem, e depois, a partir de determinada altura, mudou o critério e passou a deixar jogar. E na origem dessa duplicidade estarão as dúvidas maiores relativamente à validação do segundo golo do Shakhtar. Não tenho certezas sobre um primeiro momento da jogada, em que Pepe aparece caído no chão. Não houve repetições na emissão televisiva que deixem perceber se houve ou não falta. Depois há um toque de Sican em Jorge Sanchez, no momento em que ambos vão disputar uma bola aérea. A mim, francamente, vou ser honesto, não me pareceu suficiente para ser assinalada falta. Na maneira que eu tenho de ver o futebol, não seria falta, mas na maneira que Istvan Kovacs usou durante quase toda a partida para apitar, seria falta. Porquê? Porque ele esteve a apitar a quase todos os contactos, por mais mínimos que eles parecessem. Depois, não foi essa a única vez que o árbitro romeno borrou a pintura. Já tinha cometido ali uma grande atrapalhada, curiosamente, no momento do primeiro golo do Shakhtar. O golo é legal, é preciso que se diga, e não há nenhuma razão para que os jogadores do Futebol Clube do Porto aleguem que pararam de jogar porque o árbitro auxiliar levantou a bandeirola. Isso faz pouco sentido, embora, enfim, não é que faça pouco sentido, mas convém explicar aos jogadores que não podem seguir essa ideia. Vou explicar o lance. Há um lançamento comprido em direção a Zubkov. O árbitro auxiliar levanta a bandeirola para assinalar fora de jogo ao extremo direito da equipa do Shakhtar, mas o árbitro nem se apercebeu, deixou seguir a jogada. Zubkov acabou depois por driblar Zaidu, por fazer o cruzamento para onde estava Sican, e Sican finalizou, depois da bola passar por Diogo Costa, para golo. Imediatamente os jogadores do Futebol Clube do Porto protestaram, assinalando que o árbitro auxiliar estava de bandeirola levantada, mas a verdade é que o árbitro não tinha apitado. E como o árbitro não tinha apitado, o jogo não tinha sido interrompido. Aliás, é assim que deve ser. O árbitro, sempre que se prefigura uma situação de finalização, não deve interromper a jogada para deixar que o VAR faça depois as medições. E as medições foram favoráveis à equipa do Shakhtar. Porquê? Porque Zubkov estava marginalmente em jogo, colocado em jogo pela posição de Fábio Cardoso no centro do campo, e porque depois também o próprio Sican estava também ele marginalmente em jogo, porque estava alguns centímetros atrás da linha da bola no momento em que o extremo lhe faz o passe. Portanto, o golo é legal. O Futebol Clube do Porto não tinha que parar de jogar, se é que parou, porque o árbitro auxiliar levantou a bandeirola. Tudo isso é verdade, mas também é verdade que o árbitro auxiliar não tinha nada que levantar a bandeirola. Ali tinha mais era que ficar quietinho e, no final da jogada, se entendesse que havia fora de jogo, então aí sim levantar a bandeirola para não criar este tipo de confusão dentro do campo. De resto, e já não é pouco, o lance deu depois uma série de cartões amarelos para Zaidu, para Vítor Bruno, para Cláudio Ramos e para Sérgio Conceição. Ninguém acabou por ser expulso, mas houve confusão que seria perfeitamente dispensável se o árbitro auxiliar não tivesse incorrido ali em algum excesso de zelo. Não houve erros graves, no meu ponto de vista, mas houve uma arbitragem ainda assim irregular do romeno Istvan Kovacs. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.